E aí, gente, belezinha? Bem-vindos a mais um episódio do Under Tree. Dessa vez a gente vai falar do episódio... sempre me cago nos números. Qual que é o número desses? 7 ou 9? 7, 8 e 9. Do episódio 7, 8 e 9 de Vox Machina, segunda temporada. E comigo hoje temos o Death Knight Michael, o Paladino Ben-Hur Saudações. e o Bárbaro... Eu gostei que tem Dojin, né, nesse episódio. Que? Patético. Segue. Não dê atenção a ele. Por mais bizarro que seja esse comentário do Aragão, a gente vai descobrir hoje nesse episódio do Under Tree. Mas antes disso, como sempre, se inscrevam no canal, comentem aí sobre o episódio, sobre os nossos comentários também. Ative o sininho para receber novos vídeos também, que vamos trazer por canal. E vamos pro episódio. Bom, esse episódio a gente já começa de onde parou, né? Com a galera no Feyhelm, como é que fica a tradução? Reino Feérico. Ele mesmo. O Reino Feérico. É até o nome do episódio em português. Que nem o próprio Scalan falou, né? Tipo, o Feyhelm, ele é literalmente como se fosse um acid trip quando você vai pra lá. E tem uma viagem de ácido no episódio também. Pra completar. Isso é maravilhoso, né, cara? Dentro da Acid Trip tem outra Acid Trip, então é a Inception de Acid Trip. Mas o que me chamou a atenção nesse episódio é essa questão do Percy, dele ser super curioso sobre o Feyhelm. Eu não sabia disso. Isso foi algo que foi introduzido nessa temporada, né? Ou eu tô me enganando da primeira? Porque na primeira, boa parte do Percy é a parada da vingança maluca lá dele, contra o vampiro. Contra a família... É Briarwood? Briarwood. Os Cullen. Os Cullen. O que ficou engraçado disso é porque o Percy, ele não fala muito sobre o passado dele, tirando essa questão da vingança. Então, quando vão tratar sobre essas coisas, ele não fala sobre questões que ele tinha foco quando ele estudava. Então, ele é um nobre de background e que tem essa formação mais culta. Então, ele realmente tinha acesso a livros e tudo mais. Isso faz parte do personagem dele na stream também. Mas eu achei bem legal isso, porque até então o Percy, nessa temporada, ele tava meio apagado, sabe? Tipo, teve a questão do background dele, né, que foi bastante foco na primeira temporada, mas até então eu achava, assim, do grupo, o personagem mais chatinho, assim, sabe? Que, ele só tinha parado da vingança dele na primeira temporada, aí trouxe esse hobby / curiosidade que ele tem sobre o Feyhelm. Eu achei bem legal, tipo, trouxe mais personalidade pro personagem dele, sabe? Mas nessa parte, eles colocaram ainda no anime, que dá pra ver, ele ficando muito preocupado, assim, se sentindo culpado por causa da morte da Vexalia. Então, nesse período, ele também tava um pouco pra baixo. Faz sentido. Meu probleminha com o Percy é que na primeira temporada ele era o Ed, né? O protagonista de Devil May Cry. Aí quando ele perdeu isso, ele ficou tão... qualquer coisa, tá ligado? Que era legal, a máscara era mais estiloso. Porque quando o personagem ele é desinteressante assim, ele tem que ser pelo menos foda em alguma coisa. Tem que ser um atirador foda, tem que ter o pacto com o demônio. Ele perdeu isso, ele ficou um personagem de background. Tem outra coisa nesse episódio que eu achei legal, é como eles brincam o fato de eles estarem em outro mundo, né? Tipo, tem aquele piadazinho Os Simpsons, né, no começo, que tá lá o passarinho, lá, que bonitinho, e as pontas do passarinho. Dilacera o pobre do bicho. Tem uma hora que a Killer tá lá apontando assim, olha, aquela montanha lá longe, aí vem um negócio bem na frente dela. A montanha de Tetris. Sim, é bem legal isso. A montanha de Tetris, que ela se desfaz. Sim. É verdade, eu senti isso também. Eu sempre, quando vi alguma descrição do reino férico, das fadas ou algo assim, eu sempre tinha uma visão, sei lá, que era, beleza, era um reino mágico, mais mágico do que um cenário de fantasia já é, né? Com cores muito saturadas, tudo é muito colorido, tudo é muito forte. Só que nessa representação do reino feérico do Critical Role, ficou um troço quase que alienígena, sabe? Eu nunca vi, assim, descrições falando de rios que eles correm ao contrário. Ficou meio que uma sensação de algo de outro planeta mesmo, sabe? A natureza que responde aos teus sentimentos, aos teus pensamentos, até a própria... Aí não, eu não sei, eu acho que foi mais por causa que eles mudaram algumas pessoas do time de animação nesses episódios específicos. Deve ter acontecido alguma coisa na produção. Na verdade, isso é até normal. Não é. Às vezes não é nem por ter algum problema, coisa assim. É bem normal mudarem times de animação durante a produção. Mas se você ver, tipo, o design da Killer, o design da Vex e o design do Vax, eles estão um pouquinho diferentes.
A Killef tá com o rostinho mais redondo. O Vex tá com a face mais triangular. A calvície tá um pouquinho maior. A Vex. Nossa, é muito Você difícil. Você pode usar o nome deles inteiro, que fica mais fácil de lembrar, que é Vexalia e Vaxildan. Muito mais fácil. A Vexalia, ela tá com o lábio um pouco maior e o rosto não tá aquele rosto quadradão de Shed que todo mundo tem nessa porra dessas. O que pode ter, Tipo, eu achei legal. acontecido é que como eles tinham um cenário super diferente, que era do Feywild, talvez eles mudaram a equipe de produção desse episódio pra uma galera que é mais especializada nesse tipo de cenário, sabe? Aí acontece essas... Nem diria inconsistências necessariamente, mas essas mudançazinhas, sabe? Mas, pô, é que nem Mob Psycho faz. Eu acho que isso é um aspecto da animação, sobretudo a animação 2D, cara. Ela permite que você mude o design dos personagens, a forma de animação e tudo, pra passar o sentimento, o que a narrativa precisa. Tipo, por exemplo, no Mob Psycho 100, geralmente ele faz isso quando é um episódio que é mais introspectivo, é um episódio que ele é mais focado nos sentimentos dos personagens e tudo. Tem alguns que até tão exagerado que, tipo, todo mundo percebe. Mas quando eu tava vendo o making of deles, eles têm várias direções ao longo da temporada. E nesse caso, eu achei que esse episódio específico, sobretudo no mundo lá da Férico, teve essa questão também, que eles mudaram, até a forma dos personagens se mexerem, se você perceber, é um pouco diferente. Tem duas coisas sobre esse episódio, eles mudaram um pouquinho, que eu senti um pouquinho de falta, sinceramente. Killef tem um momento na stream que ela briga com a grama, que é a grama do Critical Role, nesse reino férico. Ela tenta falar alguma coisa, ela fica brava e desconta na grama. Aí o mestre, o Matt Mercer, ele chega e fala que a grama muda de cor, ficou vermelha, respondendo ao que ela falou. Aí ela fica um pouco ofendida e triste, porque tipo, ela é druida, né? Ela que era pra entender as plantas. É como se as plantas não me entendessem. Então, colocaram isso de uma outra forma lá, também ficou legal. São essas adaptações que eles fizeram, que tá ficando bem legal entre o anime e a stream. Mas o que eu gosto também nesse episódio é que tem uma referência brasileira no episódio. Caralhinhos voadores. Quem foi que desenhou caralhinhos voadores? Caralhinhos voadores. Quem desenhou caralhinhos voadores? Tem caralhinhos voadores banheiro, cara? E orquídeas referência bucetas, brasileira, né? aí. Do lado tem o cara. Sim. Meu Deus, Gabriel. Orquídeas buceta? Gabriel. Sim, tem. Se você reparar lá em todos os desenhos, eu lembro que eu pausei pra ver tudo. Ah, é verdade, eu não tinha reparado. Na stream, o Matthew Mercer, ele descreve tipo uns 5, 6 ou mais desenhos diferentes que ele tinha feito. Meu Deus. Tinha inclusive um que não fizeram, que não colocaram no anime, que era da Vexalia e do Vaxildan se beijando. Eles não colocaram esse. Eu falei, cara, será que eles não colocaram? Não colocaram. Não, o Garmilli não colocaram, tem não. Gigantesco, mano. Nossa senhora. Aquilo é Dungeon Master, cara. O Percy de 3 pênis, pô. Ai, cara. Como é que é o nome do sátirozinho? Garmilli, cara. Velho, que personagem horroroso, velho. Que personagem. Tem uma hora que ele tá falando com eles começam a falar com a bunda. Eles realmente animaram a bunda dele abrindo e fechando e fazendo um movimento de fala. Meu Deus do céu, velho. Sim, cara. É perturbador. É por isso que eles mudaram a equipe de animação. A equipe passada se sentiu suja e disse: não, a gente não vai fazer isso aqui não. Nos 3 episódios finais a gente volta. Cara, o Garmilli, ele é. O Garmilli é too much. O negócio do. O Percy com cara de Shed com 3 pintos com a cara de cada um é muito bom, cara. Ele assistiu o Bibo Black e quem assistiu o Bibo Black sabe do que eu tô falando. Que é Jaster. Ô Ju, você sabe quem mais fica desenhando caralhinhos voadores nas campanhas, né? Sim, é Jaster. E continuando. Mas e depois a gente tem a cena que eu acho que é o maior pesadelo de qualquer bodybuilder, né? Que é perder todos os músculos. Eu senti. Não, agora, é isso que eu queria perguntar. Vocês, ratos de academia, Aragão e Michael, vocês se compadeceram com o Grog quando a espadona lá sugou todos os músculos dele? Cara, é que é foda essa cena, né? Que a espada volta, porra, acabou de sair do banquete do dragão, né?
E a galera fala, irmão, essa espada é maluca, joga ela fora. Ele começa a conversar, é bom que o Skinner fala, caralho, tu conversa com essa porra, ela fala contigo. Apesar dele não ter a inteligência muito alta, ele tem a Will foda, né, cara? Que ele passou ali no save intro de Will e... Ah, meu amigo, eu tenho certeza que foi após uns 3, 4 roll ali, hein? Porque de primeira não foi não, hein? Ah, mas é porque ele ficou... não foi mesmo não, que ele ia lá pra matar a galera. O que eu já quase não dei TPK jogando de Bárbaro na mesa não tá escrito, bicho. O povo acha que é meme, mas não é não, hein? Vocês querem saber como é que ficou no Manda. stream? Basicamente, o Grog, ele... Ficou perfeito agora. O efeito da Craven Edge, aquela espada preta, a cada vez que você golpeia um inimigo, ele tem que fazer um teste de constituição ou você suga 2 pontos de força pra você. Então, ele tinha um limite que chegava, que ele nunca conseguiu chegar nesse limite, porque desde que ele conseguiu a espada, eles não tinham conseguido muitas lutas. Então, ele não teve a chance de testar. O que o jogador resolveu fazer foi que, eu não vou dormir essa noite, porque eu quero manter o bônus. Porque toda vez que ele tinha um descanso longo, o bônus resetava. Aí ele tava lá com 2 pontos de exaustão já por não ter dormido 2 dias. E quando ele conseguiu chegar no limite, esse era um efeito que eles não tinham identificado na arma, porque ela é uma arma muito suave. Então, quando ele tinha acho que 30 de força, basicamente a Craven Edge, a espada, sugou a alma dele e ele Caralho, ele morreu na stream? Aí ele morreu. Aí a Pike, que ela percebeu, né, que tava tendo alguma coisa errada, tentou castar Revivify nele, né, ressuscitar. Ela percebeu, né, o mestre pediu pra ela fazer uma rolagem, ela conseguiu. Ela viu que tinha alguma ligação ainda acontecendo entre a espada e o Grog. Aí ela já tinha Greater Restoration e ela conseguiu quebrar essa ligação da alma do Grog com a espada. Então aí ela conseguiu terminar o ritual de ressuscitar. Que, pelo menos isso no anime, ficou bom porque o Grog ainda tem uma cicatriz no peito. Que foi da primeira vez que ele morreu, antes da stream começar, inclusive. Isso meio que não é malefício, mas como a gente tinha falado nos episódios atrás, são as consequências de ser uma mídia baseada em sessões de 2, 3, 4 horas, né? A pessoa que está fazendo o trabalho de adaptação, ela deve estar tendo que se virar nos 30, viu? Porque é muito, muito material. E tanto que a gente está caminhando para a gente não terminar o Chroma Conclave nessa temporada, né? Porque só falta mais Acho uma dificilmente semana. termina. Eles não mataram nenhum dragão ainda. Nem o Brasil lá, nem o Patriota. Mas eles realmente não vão terminar o Chroma Conclave. E tem muita coisa pra acontecer. Mas eu vi que eles deram uma agilizada nisso, mas depois eu falo. Eu não tô vendo a história avançar nesses últimos episódios. Esses 3 mesmo, não, pra cara, mim, ela isso que eu ia falar, focou bastante em personagem. Mas... tirando os doujinhos, o falante, essas coisas assim, tipo... até agora, a gente não tinha tido muito evolução para além da Killeth, que nessa temporada teve a questão dela e tudo, Percy. E além da primeira temporada que a gente teve do Percy. Então agora eles estão focando mais. Ó. Você vê que, por exemplo, tem um relacionamentozinho entre a Pike e o Scalan, que começa a dar Você começa a ver ali, ó, umas coisinhas. Você tem o próprio contando a backstory. Grog, as coisas... Greg. Caralho, qual é o nome do Greg? Greg. Meu Deus do céu. O Gregório do Vivier participando. Esse conflito interno que ele tem entre tentar ser alguém mais forte, alguém mais poderoso e deixar de ser aquele cara que era só o assassino maluco. Tem o próprio Scalan, que a gente viu com outro episódio da Esfinge também, né? Com ele deixando aquela coisa de ser o Scalan da putaria, porque, na verdade, você queria encontrar um amor, não é verdade? Caralho, tem também mais da relação do passado do Grog com a Pike também, como eles se encontraram. Além do próprio... Vaxildan. Como é que é o nome dele? Vaximilian? Maximilian Pegasus. Maximilian Pegasus foi bom. Além de ter do Vaxildan, ele também tendo a questão dele lidar com ele ser meio que o emissário da morte, né? O campeão da morte, uma coisa assim. E é massa como ele tá no mundo mágico, tudo responde a ele, né? Querendo matar ele. Responde às emoções e, tipo, ele é o avatar dos piores tipos de emoções, né? E ele é do grupo ali, é um dos que tá o sad boy também. Né? O pega pra capar. É interessante a solução, só que eu achei meio bizarro. E deu um choquinho e simplesmente evaporou a coitada das lives, né? Tem o efeito maluco da viagem de Dorgas, do
do Slime também, que é pra separar o grupo, né? Pra poder juntar o Percy com o Vaxeldan pra momento final do Devil May Cry 5, com o Virgil e o Dante. Olha o spoiler. Porra, pelo amor de Deus, eu quero que quem não jogou Devil May Cry 5 compre o jogo e vai jogar. Patrocina a gente, quer. Segundo episódio, Casa de Família. A gente torta de climão. A pior coisa que tem é quando você leva seus amigos em casa e seus pais tratam seus amigos mal, né, cara? Que situação bosta, mano. Inacreditável. Mas esse pai dos gêmeos, ele tá de parabéns, eu vou falar né? uma coisa, O cara eu não se gostei esforça desse pra ser desagradável. Não, sim, que eu não gostei como pessoa, que acho que ninguém gostou, né? Mas eu achei que ele foi pouco sutil demais, sabe? Às vezes você tem que criar conflito com os personagens, com os pais e filhos. Me parece, sei lá, seria muito mais interessante se fosse mais uma questão mais do pai não compreender eles, mais do pai ter uma questão do que ele acha que é o certo, ele acha que é tipo dando a opinião dele, querendo bem, ou então sendo só uma pessoa mais perdida mesmo, no sentido de que ele mesmo não encontrou as coisas dele e ele fica querendo dar pitaco na vida dos filhos, algo que fosse mais... Você acabou de fazer uma fanfic ao vivo. Não, aqui, eu tô falando porque o que eles fizeram, cara, foi muito pouco sutil, sabe? Foi muito... o pai dele é um escroto de merda. Aí, sei lá, pra mim, perde um pouco quando é um negócio tão escrachado assim, o pai ser... Gabriel, não é que o pai dele é um escroto de merda, eles são bastardos e ele não vê eles como da mesma raça deles, ele só tá fazendo a obrigação deles, tá ligado? É a típica pessoa que teve um filho fora do casamento e só dá a pensão porque é obrigada. Mas assim, eu até entendo que da onde você tá vindo, mas pra ser bem sincera, eu acho que a gente entrou numa onda de ter que justificar tanto o comportamento de alguns personagens que quando tem um ou outro assim que, cara, o maluco ele é simplesmente escroto, também não acho ruim, saca? Ainda mais que a gente não tem tanto tempo de entrar na backstory dos gêmeos, que aí a gente vai ter que entrar na backstory. Na backstory do pai dele. Eu entendo o que você tá falando, eu concordo. Só que eu acho que os vilões e os antagonistas que a gente vê até agora, eles são todos muito escrotos, sabe? É um dragão que quer destruir o planeta e roubar todo o ouro. É um zumbi. Eita, cigarro. É um vampiro e uma necromante que usam crianças para experimentos malignos. Sabe? Todo mundo é o Freeza nessa porra. Sim, e eu sou completamente a favor. O pai deles não é pra ser vilão. É só pra ser assim do background deles, sabe? Eu acho que se... Assim, sendo bem sincero, eu acho que se no fim desse episódio eles metessem que tipo... o pai deles é assim porque... Ele não sabe lidar com os filhos e não é. Eu achava não achei problema tipo, de justificativa do cara ser escroto, porque agora todo escroto tem que ter justificativa. Mas o fato dele ser excessivamente escroto, sabe? E... Ele nem é. Ele nem é. Mas cara, o cara... Não, é isso que eu ia falar. O cara não é... Escroto seria se ele chegasse e metesse um tapa na cara da Vex e falar por que você veio aqui. Verdade. Pô, aí eu achei exagerado. Ele dá ajuda, ele fala, é o mínimo que eu posso fazer por familiares. Ele podia simplesmente ter aberto a porta e dito, bora, vaza, vagabundo. Ele não é excessivamente escroto, não. E aquela... Tipo, é aí que tá, ele é babaca, sim. sabe? Tipo, ele é o escroto babaca. É aquele negócio, eu vou te ajudar, mas durante isso eu vou te xingar, eu vou ficar reclamando, o personagem é o estilo de criação dele, é muito daddy issues, tá ligado? Tanto que a Vex gosta do Percy porque o Percy parece muito com o pai dela. É muito bizarro esse espelhamento que eles dão nos dois personagens. E... que os dois são nobres, os dois são diplomatas. Isso. Sim. Eu não tinha percebido isso até agora. Meu Deus, Tanto é que o pai deles só dá atenção a eles como grupo, ele ignora completamente. Quando o Percy ele manda o nome completo, né? O Percival Frederickson von Museu Clovis de Rolo the Third, que aí é que parabéns, cara. Conseguiu falar. Lord the Rolo. Né? Trava a língua aí, pô. Manda o Lord the Rolo e aí começa a respeitar eles. Tanto é que ele acredita no Vex, no que o Percival fala, mas ele ignora completamente o Percival fala sobre as coisas boas que eles fizeram. Ele diz, você acha que eu acreditaria que meus filhos são líderes de uma revolução e blá blá blá? Isso é a mesma problemática que os gêmeos do Michael Jordan devem enfrentar na vida, né? Caralho, você tem um pai muito foda. Meu Deus. O cara conseguiu. Parabéns, cara. Eles deram uma piorada no pai deles nessa série, no anime. Porque na stream ele é muito mais focado na profissão dele.
Ele é um diplomata, ele tem as responsabilidades dele, ele leva isso muito a sério, ele tem o poder dele, mas ele também é limitado. Então, ele não consegue mobilizar exército. Ali no anime, aparentemente ele consegue. Ele só não quer. Na stream, ele fica impressionado quando o Percy fala do título de nobreza da Vexalia. Que ele dá ali na hora, realmente. Porque o Percy também, de novo, ainda está sentindo culpa pela morte dela. E também, a mãe deles, eu não sei se citaram isso na primeira temporada, eu acho que não. A mãe, eu achei isso engraçado que a Vexalia, ela trata o pai dela pelo sobrenome, que é Vessar. Só que o nome dele é Sildor Vessar. Então. Isildur? Mas então, eu não sei se isso foi mudado, é que não ficou muito claro, né? Porque quando eles chegaram na cidade, eu tinha entendido que o pai deles era quase que o rei da cidade, Então, assim. Mas então, tipo, em teoria, ele é só um diplomata, um provavelmente embaixador, é um conselho coisa do tipo. e ele tá num cargo alto. O anime dá a entender que ele tem mais importância, né? E a gente tá aí vendo a ascensão dos personagens diplomatas nas mídias. Toda hora. Parece que ele tem um Mas poder eu tenho um questionamento pra maior vocês ali. antes. Essa cidade élfica aí que teletransporta, né? Essa cidade aí, Castelo do Drácula, que fica se teleportando pelos cantos. Ela, tipo, tem todo um exércitozinho, tem toda uma turma. Só que eles são o mesmo naipe da galera lá do norte, né? Que falou assim, ó, está reunindo aqui a parada, mas vamos proteger aqui a gente e o nosso primeiro, né? Não, no episódio é dito que eles estão treinando guerreiros pra enfrentar os dragões. Então eles vão partir pra cima. É a defesa deles. Eles conseguem teleportar a cidade, pra cidade não ser atacada e sofrer danos e perdas e tudo mais. Não vão dar conta. E tem aquela coisa, né? O Tordak é uma arma nuclear, né? Explodiu o Tordak tem o raio do Godzilla, ele é um né? dragão do Gojira. vermelho ancião bufado, né? E tem a questão do cristal dele. Mas aqui, aquele passeio deles no pântano que vai... Quem diabos é aquela porra daquela criatura corrompida? Aquele era um elfo? Ele é um Arcfey. Fala que é uma fada corrompida. Que o bicho ali, ele tem a vozinha do Saruman, né? Ele tá na tua cabeça e fica. E aí a Vexalia, que era a que tava mais fragilizada naquele momento, né? Por causa do pai escroto dela. E depois agora que a gente descobriu com o Michael do Daddy Issues com o Percy, ela meio que cai, né? Na ladainha dele. Não, ok, beleza. Não, mas sobre essa batalha com Sandor, com essa batalha do Sandro, eu fiquei um pouco confuso da motivação desse personagem, sabe? Não ficou muito claro pra mim se ele tava se ele tava atrás de uma namoradinha, se ele tinha a intenção de usar a Vaxalian pra algum propósito maior, enfrentar, não sei, a cidade dos elfos lá. Eu fiquei meio confusa, pra ser bem sincero. Não entendi muito bem a motivação dele. O cara que aparece, eles podiam... Acho que é tipo de RPG, né, cara? Aparece um inimigo. Vocês podem tentar saber sobre ele ou vocês podem matá-lo. O que vocês escolhem? A Vexalia, ela acha um elo de compaixão com o Sandor, que ele é um Arcfey. Tipo um elfo, só que mais ancião e mais poderoso. Então, ele foi corrompido por um amor que ele perdeu ali. Ela consegue essa compaixão. Mas é engraçado que o poder dele ele varia conforme a necessidade do plot, né? Porque ele consegue invocar umas árvores lá, uns entes lá, sabe que bichos são aqueles? Que se não fosse a Killef virando elemental do fogo ali, tava fudido. Ao mesmo tempo que ele... assim, se ele consegue fazer um castar uns bichos desse aí, summonar uns bichos desse, que são tão poderosos, cara, não era pra galera do Vox Machina ter nenhuma chance contra ele. Maragão, ele é caster, pô. Chegou no melee dele, fudeu. 2 de HP, a Flash tirou 3, já era. Pelo menos isso eu senti no episódio, sabe? Que ele em si não é um cara forte, ele parece, tipo, super debilitado, ele precisa usar as vinhas pra se locomover. Ele não parecia ser, tipo, em si um cara forte, sabe? Ele tinha uma magia bolada dele lá, né? A vinha, que ali é o cipó do Tarzan, né? Que vai levando ele ao infinito. Sim, é a teia do Homem-Aranha, pô. Mas isso, assim, eu acho que a animação passou bem, sabe? Que ele em si é um cara debilitado, mas que tem, tipo, um poder foda que... ele pode usar as coisas para atacar os inimigos, mas aí quando chega nele, mete uma porrada nele, ele fica meio cagado, né? Igual todo mago. Aquele ente dele é forte, viu? Porque na hora que ele summonou vários, eu pensei, porra, vai ter uma luta pra valer agora. Além de dar uma surra na Vox Machina, aquilo se transforma no Pyron do Darkstalkers pra matar só um. O Voxildon já tem um vestígio, então ele tá mais forte.
E a Killef também ganhou um poderzinho aí depois que ela terminou a parte de fogo do Aramente dela. Achei muito legal que eles fizeram essa adaptação dela usando o Tree Stride, né? Que é transportar via plantas, pra colocar fogo em um, atravessar essa planta, porque em tese ela viu, ela teleporta, sai pela outra e também coloca fogo isso aí nela. eu achei foda, hein? Esse negócio de ela usar os portais dentro da planta, ela vai de um e vai pro outro. Porra, isso aí eu achei muito maneiro. Sim, ela combinou os poderes dela muito bem, né? Ela combinou o fato... Porra, foi super efetiva. Ela tinha fogo, que... contra planta, porra. E ela ainda usa a própria planta como portal pra entrar dentro da esse detalhezinho do poder dela eu achei muito legal nesse episódio. Eu achei muito criativo. Que eu achei uma injustiça que fizeram com a Vex, porque todo mundo ganhou roupinha nova e ela ganhou o arco e foda-se, né? Ela manteve a mesma roupa. Eu jurava que quando ela segurasse o arco, ela tirou a peninha lá que ela deu também dela. Porra. Ela perdeu roupa. Estão deixando a menina pelada. E rolou o Mestre dos Magos no final, né? Ele mandou as crianças... ele é literalmente o Mestre dos Magos, veja. Ele levou as crianças até onde ele queria fazer a missão, que ele não queria resolver, botou outros pra resolver pra ele. E aí, depois que resolveu, ele sempre poderia ter mandado a galera de volta, mas ele só mandou depois que resolveu. Não, assim, eu tô zoando, porque ele, na verdade, ajudou os caras a pegar o arco, mas foi curioso isso, ele foi muito Mestre dos Magos. Mas com uma boa criatura do Feyhel, uma criatura caótica, ele fez isso só pelos memes. Não, ele fez isso pra poder ter mais poses deles. É completamente Caverna do Dragão, velho. O portal que está fechando manda eles embora. No final muda de forma, só faltou ele falar do Vingador. Faltou só dar uma liçãozinha de moral, né, cara, no final. Não, vou passar o Vingador voando, ele diz, eles finalmente usaram o arco como você usou, meu filho. Isso é engraçado se tivesse uma referência assim de Caverna do Dragão, hein? Mas não, o Ben-Hur não vai falar nada sobre esse personagem, porque eu sinto que tá vindo um spoiler e tá na ponta da mão do Ben-Hur. Segura esse spoiler. Quem quiser saber, vai ficar querendo. Na verdade, ele é o pai verdadeiro da Vex do Vax. Da Killef. Eita. Não é. Porra. Anyway. Depois do Craig, Frog, Grog ter quebrado a espada amaldiçoada lá e perdi todos os músculos dele, a gente começa com uma road tripzinha. Eu acho que é uma das musiquinhas mais divertidas que tem no episódio, hein? Como? Vai se fuder, Michael. Essa porra. And it's mighty hard, cause there ain't no brothels in between there and here. Over rocky roads and rivers, trudge along this twisting land. Just two wandering souls and a big old dummy riding on a magic hand. Não, pelo amor de Deus. É muito bom. Cara, essa série ela tem umas coisas assim que é tipo... Cara... Scanlan revolucionário. Ele tinha uma boina. Foda-se por que ele tá usando uma boina no mundo medieval. Estamos andando pela estrada, vai tocar aqueles alaúde celta? Não, claro que não. Vai tocar um country, uma road music. Maldita Hannah Montana. Sim. E não só isso, do tipo... Eu já vi outras vezes eles cantando junto, né? A Ashley e o Sam, que são os dubladores da Pike e do Scanlan. Mas, cara, os dois cantando junto, cara, é muito bom. Enquanto isso a gente vai vendo a desgraça muito divertido. do Krog, né? Porra, eu juro, cara, se fosse proposta seria pior. Eles judiaram muito Brog, cara. Foi até engraçado de ver. Eles realmente gostam de ver ele sofrer, tadinho. Não, coitado, cara. Eu tava com pena. É verdade, cara, fazer o cara daquele tamanho ficar... E o detalhe é que ele não ficou nem magro, né, cara? Ele continuou forte. É que ele era tão forte que agora ele tá parecendo magro. Mas, tipo, se você olhar, ele não é raquítico. Não, ele não ficou nem magro. Ele não ficou esquelético. Ele um cara que tá malhando há 1 ano, 2. É porque teve dois momentos, Gabriel. Teve um momento quando quebrou a Craven Edge, ele fica muito magro. E tem um momento pós-suplemento na bunda, que ele fica um pouquinho mais forte. Mas eu fiquei na dúvida, falando de suplemento na bunda. Eu pensei que ele fosse forte. Ai, meu Deus, esse picolé, cara. O cara tá parado aqui na esquina. Compra o picolé do cara, pô. Compra, o meu é de morango. Compra todos os picolés dele e ele vai embora. De whey protein,
Eu fiquei na dúvida. Ele não malha? Tipo, ele nasceu forte? Aqueles músculos dele, tipo, ele nunca precisou treinar? Ele já criou natural por fato dele ser um Golias? Não, do tipo. Eu acredito que é treinado. Não sei por que você ficou com essa dúvida, por causa do supositório na bunda? Não, é porque ele ficou assim, eu nunca mais vou voltar com a força, eu nunca sei o que. Caralho, esse filho da puta Aragão, ele é dramático. Aragão, imagina, tu aí, 20 anos treinando na academia pra ficar forte e você perde isso. Não é porque você ficou uma semana sem ir na academia, Aragão. Você perdeu isso em um segundo. Você não ia ficar dramático e querendo morrer? Volta, espada, mata todos meus amigos. Eu duvido, Gabriel, se seu antebraço ficasse fino que nem o dele, você nem ia chorar lágrimas de sangue. É a situação dele, cara. Imagina, o cara, ele nasceu pra isso. Tanto que nos flashbacks do passado dele, tipo, ele não era largo que nem é o Grog de hoje em dia. Então, tipo, ele já era forte, adolescentezão lá, e ainda foi ficando cada vez mais forte. Agora imagina perder tudo isso em segundos. É verdade, cara. Porra, quem mandou, né, cara, pegar a espada do demônio? Pô, agora que tu falou que ele tava com 30 de força, faz sentido ele ter tentado solar o dragão. Dela era quase uma página inteira. É verdade. De tanto efeito que ela tinha. Caralho. Mas agora, tem outra questão também. Essa questão do supositório mágico aí, eu acho que tem outra questão também que, assim, não ficou explícito, mas eu entendi um pouco dessa maneira, que pelo fato do Grog ele ter perdido a força dele com uma maldição, pode ser também que não é algo tão simples assim que ele volte apenas treinando, sabe? Ele pode ter ficado amaldiçoado assim pra sempre, saca? Mas no próprio episódio fala. Exato. Quando o tataravô da Não, só tem dois Tata. Só são dois Greats. Eu estou usando o canônico do Greg. O Michael foi o Grog e o Aragão foi a Pike agora. A maldição agora ela foi retirada. Agora o que você vai precisar é de um estímulo. Que ele vai se masturbar. Ai. Então, é justamente por causa disso que, tipo, eu entendi isso, que aquele supositório não foi só de sacanagem na bunda dele, sabe? Meu amigo. E a cena com a cabeça da Pike escondendo a bunda do Não, o que eu acho engraçado também é como o Scalan, tipo, eu já fiz isso várias vezes, eu estou acostumado. Frase, eu sei trabalhar bem. Os dois buracos. As duas pontas. Ai, cara. Mas eu achei legal também que eles aproveitaram isso pra ir criando um climinha entre a Pike e o Scalan, né? Quando o Scalan tava cuidando do Grog lá, dando aquela... vinho que ele tá dando pro Grog naquela hora? Que ele tá dando um vinho ali pro cara encher a cara, ela fica ali, olha, nunca vi você cuidando de ninguém assim e tudo. Aí gera um climinha, ele fala lá uma bosta pra quebrar o clima. Mas o Scalan... Uhum. Eu achei legal isso, porque sempre fica muito claro a amizade do Grog com a Pike, mas sempre também tem essa amizade do Scalan, mas ela nunca é, tipo, destacada por alguém ou comentada pelo grupo, sabe? A Pike ter comentado isso eu achei muito legal também. A amizade do Scalan com o Grog na stream era uma das coisas que eu mais gostava. Era muito divertido ver os dois interagindo juntos. Porque o Grog, ele é burro. Não, ele não é burro, ele é estúpido. Ele consegue aprender as coisas, ele sabe o que fazer, ele é muito bom em combate, porque ele sempre foi treinado com isso, mas ele nunca teve uma educação, né? Que nem nos flashbacks que mostra, ele só lutava. Que você estava falando de academia, o treino dele era o combate ao vivo, e não ficar puxando peso. Ele não tem essa mentalidade de academia, por exemplo, ele nem conhece isso. De treino só que em geral. Todo mundo pensa que ele tem que saber, e ninguém ensina pra ele. O Earthbreaker Groom, o cara que deu uma surra nele lá no templo de Cord, ele falou, você acha que você é forte, mas você tá aí apanhando. Aí ele começou a pensar nisso, né? Eles falaram, você tá com esse problema, o que você faz pra resolver? Aí a Esfinge foi lá e perguntou pra ele, também a mesma coisa, ele, o quê? Aí ele saiu voando. Então, eles estão desenvolvendo isso no personagem. Eles cortaram o pai do Grog, mas o nome dele na stream é Strongjaw. Que o Travis não fez essa ligação. Aí quando aparece, quando ele vai falar sobre o pai dele, ele se tocou que ele colocou esse nome. É o Mario. Tem uma parada dessa cidade que eu achei meio estranha. Esse Brasil, cara, novamente o poder de decisão dele não é o melhor, né? Porque, tipo, ele chega na cidade e fala,
Ele se chama Brasil, é obviamente do poder desse nome. Ele chega lá, né, com a mulher que eles deixaram sobreviver no outro episódio, né? Porque, na outra temporada. Aí a turminha chega lá e fala: ah, saquei essa galera aí, você pode ficar sendo rei da merda aqui, eu quero ver o ouro. Beleza, eles estão lá, o ouro. Aí chega: o ouro está acabando. Esse cara, se eu fosse aquele cara, ô seu filho da puta, a gente tá saqueando essa merda tem 2 meses, cara. Você quer que continue tendo ouro, as pessoas caguem em ouro? E você morreria na sequência. É verdade, mas é isso. Mas é isso que eu tô dizendo, cara. Que dragão burro. É, cara, basicamente cidade, isso. Cara, claro que tá acabando o ouro. Já não tem mais o que saquear nessa merda dessas cidades, só tem defunto. O dragão é burro, cara, e você ia dar essa resposta ao dragão. Ia terminar que nem um maluquinho, né, cara? Que ele deu a cuspidinha. Ele deu uma babada de ácido. Mas aí que tá, Aragão. Tem um motivo para um Brasil não sei quem tá liderando. Mas pra você, assim, sendo bem sincera, até agora, nenhum dos dragões eles são muito inteligentes. Mas o dragão, ele é aquele bicho que ele é retardado. Ele é um dragão, cara. Eu entendo que ninguém falou assim, mas ele não é um dragão ancião. Essa porra não tá viva aí há 600 mil anos. Ele não disse que ele é um deus. Aragão, a gente já chegou numa conclusão que o fato de você ser mais velho não quer dizer que você é mais sábio. Ele é só o Carlos. Porque, cara, é que nem aquela conversa com o Brasil com o Tordak. O Brasil falando, não, eu tenho uma espada aqui sinistra, Tordak. Eu quero meu ouro! Mas já que esse negócio aí é bom, pode ir atrás também, sabe? Tipo, mano, o dragão tá pouco se fudendo. Mas aí... Michele. Eu não falei sobre o nome dele. Mas o dragão na mitologia europeia e tudo, nórdica, que depois se expandiu e tudo, ele sempre foi essa criatura, essa meio que lição sobre a ganância, né? Porque o dragão não pode gastar o ouro, ele é só uma criatura gigantesca, ele pode entrar na loja e comprar e fazer nada, mas ao mesmo tempo ele tem toda essa ganância de acumular o máximo de riqueza possível, né? Mesmo que ele não tenha nem a possibilidade de gastar. Mas esse dragão aí que você tá falando... Tu imagina o dragão chegando na loja lá de item mágico? Ah, me veio um escudo, me veio um elmo... Mas ele consegue, ele muda de forma, que nem o dragão europeu que você acabou de falar. Esses dragões, eles não vivem em sociedade. Eles não sabem como a sociedade humana funciona porque eles simplesmente não ligam. Os dragões, pelo menos do D&D, eles vivem em reclusão, cuidando da horde deles, né? Do tesouro deles. Vão lá, saqueiam algum lugar, pegam o ouro tudo e vai embora, guarda no tesouro deles e fica lá de boa. Tanto que tem o tesouro deles, tem as ações de Covil, que o dragão ele imbui o ambiente com o elemento dele. 2 semanas saqueando a cidade, o dragão tá pouco se fudendo se tem produção ou não de ouro ali. Ele quer o ouro dele. E como o Kevin daqui não deu uma manejada, tipo, a gente precisa de um tempo, não é assim que funciona, ele não falou porra nenhuma, ele nem desafiou o dragão. Ele só fez o acordo e seguiu a vida. Esse cara tá de sacanagem também, né? Nem a galera dele tá botando mais fé nesse maluco. Caralho, o cara virou falou tudo. Betinha de dragão. Betinha de precisamos falar sobre os Dragon Pilados. O cara simplesmente ali começou a virar serviço. Mas que? Porque tem uma coisa, né? O dragão veio, falou lá a parada e foi embora, certo? Por que ele ficou na cidade? Eles não podem fugir pra outro lugar? Uhum. Porque o dragão ele vai simplesmente atrás deles e o dragão ele consegue ver o vestígio com a espada. E não só isso, o chefão lá, o tio, ele tá naquela de que não, a gente vai servir o dragão, a gente vai ganhar uma terra aqui, a gente vai ganhar um reino, não sei o que lá, cara, mas assim, vai ser um reino de bosta, né? É um esquema de rachadinha. Exato. É um esquema de rachadinha, Gabriel. Ele vai pegar tudo e depois quando acabar todo o ouro, ele mente dizendo que vai deixar o cara com poder. Caralho, é exatamente o esquema da rachadinha, né, cara? Vai fazer um esquema de arquivo. Você tá dizendo que o Brasil, então, ele é um miliciano? Porque ali é milícia, né, cara? O cara chega na casa do povo, tira tudo. E ali é a milícia do Brasil, não é a milícia do Brasil. Não confunda. Caralho. É verdade. Mas é tipo isso. Essa tribo, a Horde, Thunder, né, que eles chamam. Thunderlord, a galera ali E o cara é o Thunder Chief, né? É o rebanho da tempestade, basicamente. Thunder Chief, né? O cara é o chefe da porque tempestade. você viu o nome do tempestade é um time bom que eles nome, hein? falaram? Titan Mas Stone assim, Knuckles. É tipo Thunder socadeira da pedra de Titã. também. Mas assim, a gente já viu que essa galera aí não tá muito pra pensar. É um pouco tipo o dragão. Eles são retardados de forte e eles vão tomar tudo à base da força. Tanto que o Benir ter comentado isso sobre o Grog, tipo, é interessante. A gente tem essa visão que o Grog ele é burro, que ele é estúpido, mas ninguém nunca pediu pra ele pensar.
Ele viveu uma Uhum. infância, uma adolescência inteira em que a única coisa que exigiam dele é que ele lutasse. Então, é aquele negócio, né? Se você não estimula a pessoa a pensar, a raciocinar, a tomar decisões, ela não vai crescer, ela não vai ter isso quando crescer. Porque você vê lá o vilarejozinho dos Halflings lá, que os caras invadem. O que também não faz sentido nenhum. Então, mas tipo, primeiro, Mas eu tem não entendi humano por que também. um vilarejo desse não tem nenhuma defesa, não é murado, né? Nada, é só um vilarejo solto, sendo que tem mercenários malucos matando as pessoas. Mas tudo bem, pode ser que aqui fosse uma região pacífica, eles chegaram lá de supetão, né? Então. De várias explicações tem bastante até, pô. Geralmente, dentro de uma campanha de RPG, isso é um pano de fundo pra um conflito, mas aí, tipo, os jogadores, em geral, eles não vão ficar, tipo, não, mas por que é assim, assim, assado? Por que a grama aqui não é tão alta quanto, sei lá, no reino anterior, sabe? Porque, porra, coitado do mestre, se ele tiver que pensar em tudo isso, ter que pensar Faz sentido. cada porquê do mundo dele. Principalmente que, em geral, é muito mais eficiente você começar com um pensamento micro e depois ir para um macro do que o contrário, sabe? Você pensar num mundo inteiro e fazer o processo inverso, sabe? É muito mais Trazendo isso trabalhoso. tudo, o bando do cara, ele tem Golias cabeludos, né? Pra mim, todo Golias era careca. Eu achei isso bizarro. Então, isso foi um erro meu, na verdade. Quando eu falei que o Golias não tinha cabelo, eu confundi com outra raça. Eu confundi com os Mu. Os Mu, em D&D, eles são uma raça meio anão e meio humano. E os Mus, eles realmente não têm nenhum pelo no corpo. Tanto homens quanto mulheres. Eles são carecas e tipo, não tem nenhum pelo no corpo. Humano, não tem cabelo. Vai entender. Mas os Golias também não tem. É que o Matthew Mercer, ele fala isso na stream. Só que eles resolveram mudar isso na história, aparentemente. Porque tem gente, inclusive, que cita que o Grog, quando vê ele de barba, ele fala, cara, tira isso da sua cara. Eu nunca vi um Golias que tivesse cabelo. Ver um Golias de barba. Então, é porque assim, eu posso estar muito enganada, porque faz um bom tempo que eu li sobre essa raça, mas eu lembro que quando você lê a lore dessa raça em D&D, tipo, não tem nenhuma citação de que eles são carecas, sabe? Mas aí também, o curioso do Critical Role é que, em tese, ele tem 3 backgrounds diferentes, né? Que ele tem o primeiro background de história, que eles jogavam Pathfinder, então eles jogavam no mundo de Pathfinder, que é Gorion, se eu não me engano o nome. Aí eles passaram pra D&D, que aí eles começaram a jogar na roupagem de D&D. Aí eles estão criando agora a própria roupagem dele pra eles se desvincularem da Wizards of the Coast, né? Então, eu acho que vai acontecendo essas mesclagens, sabe? Então, meio que não tem como dizer que o Golias deles é careca porque vem de D&D, tipo, hoje em dia não é mais só D&D, saca? Nesse sentido que você tava falando, eu imagino que, por exemplo, a Killer, Isso é ela spoiler? é meio elfa. Então tá ela não é uma elfa. Não. Não, a mãe dela aparece lá. A gente vê a mãe dela humana e o pai dela elfa. Você falou de anões, o anime ele começa depois de Craighammer, que Craighammer era uma cidade de anões, que foi basicamente onde eles começaram na stream. Então, tem as regiões têm uma certa prevalência de algum tipo de raça, seja anão, elfo ou mesmo orc. E tem uma cidade, por exemplo, Uthodurn, que aparece em outra campanha, que é uma cidade que tem anões e elfos, que eles se mesclaram tanto que tem uns anões um pouco mais graciosos e tem alguns elfos de barba. E nesse último episódio que saiu, tem um elfo lá que morre com um machado na cabeça, que ele tem uma sombrinha assim de barba na cara. Observador, você. Eu posso estar lembrando errado, mas o pai da Killer, ele é barbudo, não é? Turminha do Trovão lá, como é que chama? Eles são o time da diversidade, né? Porque tem humano, tem orc, tem Golias. O cara ali, acho que o negócio dele é matar, né? Você matando bem, você é bem-vindo. Bárbaros, efetivamente. Então, assim, quem é forte e tá a fim de pilhar, sacar e etc., é bem-vindo, né? Você só tem que se provar e não trair a tribo. Matou um inocente e sorriu, é bem-vindo. É verdade, eu não tinha reparado isso antes, nem todos são meio gigantes, orc. Tem humanos também, eu acho que tem alguns meio orc também. Realmente, eu não tinha reparado isso. Na hora eu só tinha interpretado, tipo, eles têm uma leve variação de cor também, sabe? Na cena do portão tem um orc, mas essa mesclagem, tem uma então. lá que parece a protagonista do Assassin's Creed Valhalla. E aquele orc lá, ele é um orc meio Golias, né? Porque ele é bem grande. Caralho, o quão forte não é um bicho que é meio Golias, meio orc. É verdade.
Caralho, meu. Não, E, cara, é esse raça de episódio guerreiros também teve mesmo. uma coisa legal que você vê que apesar da Pike e do Grog se conhecerem há muito tempo, tem coisas sobre a história dele que ela não conhecia, né? Quando ele traiu o grupo lá dele, a tribo dele, pra poder salvar o tataravô dela, né? E tipo, tinha a avó dela e a mãe dela, aquela. Oi? É a Pike. Não é a Pike, não. Não, que ele fala Sim. que é Sim, my é a great Pike. granddaughter. Ali é a Pike. Mas a Aragorn, Mas se ele ele é é o tataravô dela, ela É é dois, a... tataravô. E E ela. ali é a Pike, não, porque não ele é chama a de Pike, Pike. é aquela, gente. Gente, Gabriel, ele Mas ela era chama morena. de Pike. Exatamente isso que eu queria falar. Mas- A Pike tá lá, porque o cabelo dela originalmente é preto. Por isso Esse que eu foi um detalhe Essa que é a eles mãe da colocaram lá Pike, que eu eu fiquei. também gostei pra caralho, porque isso também acontece antes do anime, antes da stream, inclusive. Que o cabelo dela muda de cor, porque ela também morreu. Caraca. E quando ela foi... Caralho, todo Cara, mundo é a morreu trupe nessa porra, Jesus, mano. pô, a trupe Lázaro. Tem alguém que não morreu nessa turma? Oh, sem spoiler. Deixa eu ver. Então, era nesse ponto que eu queria chegar. A Pike, ela... originalmente o cabelo dela era preto. Teve um acontecimento que foi na stream, antes da stream, e que ela mudou o cabelo pra branco. E o bom é que, como a gente tem visto essa evolução do Scalan, né? Agora a gente vê ele realmente ajudando as pessoas. Ele não sendo mais aquele cara que, pô, eu só quero me livrar aqui das coisas, eu só quero me dar bem, né? Ele realmente começa a pegar uma roupagem de que ele começa a se preocupar com as pessoas, Isso é o querer espelho ajudar da Vox mesmo, e Machina não como só um sair todo, por né? cima Tem da fama de situação. traidor, né? Porque todos eles eram um pouco assim, tipo, vamos pegar a nossa grana, vamos pegar o que a gente quer, e nosso trabalho é esse. E agora eles de repente estão se metamorfoseando em pessoas muito mais Vocês viram abnegadas, que né? essa trupe do Dr. Drenzel, que chegou aí, Aham. a gnominha lá, a Kaylee, deu uma puxada mais no esquema? Deu aquela cutucada de... você vai assim só uma puxada? vai fugir de novo? Vai sair sozinho? Sim, não, isso é muito bom, porque ele percebe que ele é famoso, né? Ele já ficou todo, eu sou famoso, as pessoas estão falando de mim. Aí ela vai e mete, você é famoso por correr, sabe? Porra, E isso ele aí tem isso aí fama foi de bom, traidor hein? também. Você é famoso por ser um merda. É legal que essa cena também não só tem o Scalan, mas também tem o próprio Grog e a galera olhando pra ele e ficando com medo, né? E ele se sentindo meio merda por causa super disso. merda. Eu achei bem legal essa evolução dele, sabe? Eu achava que ia ser um troço mais bobo, mas o fato de ele ter falado que, que me faz diferente deles é porque eu luto for the little people, sabe? É um jeito bem legal de se mandar aquela mensagem de que, meio que a responsabilidade de você ser forte é você tipo, proteger as pessoas que são fracas, que não conseguem proteger a si mesma, sabe? Mas dita de um jeito que faz sentido o Grog dizer, sabe? Que a gente já chegou nessa conclusão de que ele não é a pessoa mais genial pra ficar fazendo analogias muito complexas, mas que também não fica, tipo, bobo na hora de contar na história. Isso também deu um ar bem diferente ali, porque mostrou o background dele, do anime, que ele atacou aquela cidade, ele matou o povo daquela cidade, e mesmo assim ele tentou salvar uma pessoa, foi quando ele teve o Change of Hearts dele lá, quando ele conheceu o Wilhelm, e aí ele continua morando naquela cidade, e ele sabe do olhar das pessoas pra ele. Ele tá ciente disso, e ele não gosta. Acho que agora ele chegou num ponto que ele falou, não, agora eu vou ter que mudar um pouquinho e me provar mais. Aquele negócio de, não é só que eu não vou mais fazer isso, mas eu também vou fazer algo ativamente pra compensar por isso. É que a maneira como o drama é construído não é melodramático, sabe? Não é aquele mela cueca. Então, o problema de animes, por exemplo, geralmente, quando eles vão construir drama, é um negócio que ele é melodramático além do limite. Que você tem o personagem exagerando, se ajoelhando, chorando, não sei o quê, e aí ele contando os pensamentos dele, em vez de ficar algo um pouco mais... A gente estava reclamando da falta de sutileza antes, mas nesse caso a série ela acaba sendo um pouco mais sutil, né? Como a gente viu de... Sim. Porque a gente teve na primeira temporada aquela parada super isso. exagerada do Percy, que era... Tudo bem que ele estava literalmente possuído por um espírito obsessor, mas agora, como até o Michael falou do Daddy Issues da Vexalia, cara, a gente não tinha nem se ligado nisso. Sim, é verdade.
Eu achei bem legal também. Eu fiquei bem satisfeita com a construção que eles estão fazendo dos personagens. Que até mesmo o Grog, que ele é obviamente um personagem de alívio cômico, tendo esse background dele, o jeito que a história dele foi contada, a gente chega num ponto que a gente também consegue levar o personagem a sério. E tem sabe? aquela virada no final do episódio de quando ele decide que ele precisa enfrentar o passado dele e derrotar o líder da Tá Horda, fudido, né, cara? Porque o cara tem o vestígio. Ele já é forte por causa da raça dele, ele tem o vestígio e é aquela coisa, ele não perdoa ninguém, porque o filho dele tenta tomar o poder, né? Porque o filho dele entende que ele tá fraquejando pro lado do Brasil e que ele devia estar valorizando a Horda em vez do dragão. E ele sente o cheiro da traição, ele já espanca o filho na frente de todo mundo e fala: se qualquer um de vocês quiser me derrotar, vocês estão livres. Vocês querem ser o líder da Horda, é só me derrotar. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Diga. Assim, eu não sei o que vai acontecer, né, pro Grog ficar forte de novo e conseguir derrotar o tio dele, mas o que eu senti que a construção dessa coisa do primo dele, de já não estar satisfeito com eles terem virado o Betinho de dragão, é que vai ter aquele duelo de X1 entre o Grog e o tio dele. Ele vai vencer o tio dele e vai juntar meio que o útil ao agradável, do tipo, porra, por mais que a gente é mais pessoas contra você, a gente também já não tava satisfeito com esse cara aí, mas aí ninguém queria tentar descer a porrada nele e morrer, mas já que você fez isso, acho que todo mundo sai feliz. Ou então, Ju, o tio dele vai vencer ele, só que ele dá aquela de Último Samurai, que quando o Tom Cruise saltando lá contra o japonês fodão, que ele tá levando um pau, só que o fato dele tá continuamente se levantando, apesar de levar um pau, é o que deixa a galera impressionada com a tenacidade dele, e a galera vai se juntar contra o tio. Pode ser também, acho que seria Calado, uma construção bem, interessante. calado. Porque ele derrota... O que eu acho legal é que de um jeito ou de outro é algo que foi construído, sabe? Não vai ser algo que vai ser Sim. tirado do cu, assim. A explicação do porquê que esse grupo não vai simplesmente atacar o Grog, independente de ele ganhar ou não, sabe? porque ele deixa muito claro que tá todo mundo já de saco cheio. Apesar dos caras não terem problema nenhum com continuar matando gente, o problema deles não é continuar matando gente. O problema deles é eles estarem sendo, como tu falou aí, excelente. Uma andada de gente, dragão. eles não vão ajudar porque o Grog vai pedir um Agni Kai. Aí Magnikai. Aí não pode. É porque me parece muito surreal o Grog Rufino conseguir derrotar o cara que ainda tem um vestígio. Mas, Gabriel, o tataravô da Pai que fala: seus músculos, eles agora só precisam de um incentivo. O músculo tá ali e vai ter o comeback, tá ligado? Ele vai ter o Zenkai Boost e vai virar Super Saiyajin, aguardem. Boa, esse é o estímulo que ele Caraca. precisava. Mas então, quem é o Kuririn nesse caso? É a Pai, que o cara vai explodir a Pai? Não, o Kuririn é o Vox Machina, não morre toda hora alguém?